Olá, boa tarde. Olha o que eu tenho hoje aqui. Tenho folhas, galinhos, casquinhas de árvores. O que será que nós vamos fazer com isso? Então, hoje a proposta é criar uma composição, um desenho com pintura, a partir das formas orgânicas da natureza. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro coletar essas formas da natureza. Você pode procurar no seu espaço, no seu quintal, na rua. Cuida para não estragar, não destruir. Que a gente tente pegar as folhinhas que são velhas ou folhinha de matinho, né, pelo chão. Você vai precisar de um suporte. O que é o suporte? É o local onde eu vou fazer o meu desenho das formas e depois a pintura. Aqui eu escolhi um pedacinho de papelão que eu tinha em casa. Mas, se você tiver folhas brancas, ótimo, tudo bem, pode ser utilizado também, ok? Inclusive o formato, não precisa ser o formato retangular. Se você tiver uma tampa arredondada, de repente uma tampa de pizza, pode utilizar também. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o contorno dessas formas que a gente recolheu. Com o nosso lápis, nós vamos circulando o contorno. Olha que legal que ficou. Eu posso repetir mais de uma vez a mesma forma. Vai depender de como que eu quero o meu trabalho. Eu posso pegar um galho e fazer o desenho desse galho, dessa forma orgânica, passando por trás da folha. Aqui no caso, a folha ficou na frente do galho. Se eu quiser que o galhinho apareça na frente da folha, eu faço todo o desenho aqui. Posso pegar folhas menores e fazer os desenhos. Por exemplo, eu quero nesse canto fazer uma sequência de várias folhinhas. Eu vou contornar. Já tem uma sequência de folhinhas. Muitos artistas trabalham com as formas da natureza. Nós vamos falar um pouquinho sobre o artista Franz Kranjberg. O Franz Kranjberg é um artista que veio da Polônia para o Brasil no ano de 1948. Ele perdeu toda a família na Segunda Guerra Mundial. Ele teve que se alistar e ir para o exército. Quando ele voltou, os pais, os irmãos, todos tinham morrido na guerra. Então ele veio para o Brasil sem saber falar nenhuma palavra da língua portuguesa. Ele trabalhou como engenheiro, só que ele não estava feliz. Então ele teve um período que ele se isolou lá no interior do Paraná e ele se apaixonou pela maneira de fazer arte usando a natureza. Então, os pigmentos naturais, retirados de minerais, eles são empregados desde a pré-história. O que são esses pigmentos naturais? A terra é um pigmento natural. Isso aqui é o açafrão, que é um temperinho. Ele é um pigmento natural porque ele vem de uma planta. Então, o Kranjberg, ele realizava pinturas usando esses pigmentos. Ele pegava a terra, ele moía e depois usava em suas pinturas. E é essa proposta que eu vou trazer para vocês hoje. Outra coisa que ele também fazia, ela era colar diretamente nos seus trabalhos os pigmentos sem produzir a tinta, o que dava um efeito muito bacana e a gente vai tentar também fazer nessa atividade de hoje. Para fazer a tinta com terra, o que a gente vai usar? A gente vai usar a terrinha peneirada. Eu já coletei a terra, já amassei e eu peneirei e tenho aqui o pigmento bem fininho. Eu vou pegar uma colher desse pigmento, vou colocar aqui no potinho. Vou botar um pouquinho mais. Vou pegar uma colher de água
E vou colocar também a cola. Para fazer a tinta, a gente usa mais ou menos 1,5 colher de cola. Por que que é importante a cola? O que que a cola faz na tinta? A cola, ela é o aglutinante. Aglutinante é o que vai fazer a tinta grudar no nosso papel. Então, isso aqui é uma tinta natural feita com terra, água e cola. Para fazer a tinta de açafrão, a gente usa 1 colher de açafrão, 1 colher de água e do mesmo jeito que a gente fez na de terra, a gente vai usar 1,5 colher de cola para poder fazer com que a tinta grude no papel. O açafrão, ele é um tempero que normalmente as mães usam para colocar na carne, para colocar no frango, e ele dá essa cor maravilhosa, que tem um efeito muito bonito nas pinturas. Depois do desenho pronto, eu vou começar o processo de pintura. Eu tenho aqui também um pedacinho de carvão, que é algo que talvez vocês tenham em casa. O carvão mesmo, de fazer churrasco. A gente pode usar para trabalhar, reforçar os contornos do nosso trabalho. Lembrando que o carvão, ele é um elemento natural. Ele também fornece um pigmento natural. Tanto o carvão vegetal, que é aquele que vem das plantinhas, né, dos troncos queimados, quanto o carvão mineral. Então, eu posso começar a minha pintura, ó, normal. Ah, eu não tenho pincel em casa. Pode pintar com o dedo, ó. Estou pintando com o dedo. Tudo resolvido, né? A gente precisa utilizar materiais que nós temos disponível. É possível, sim, utilizar o dedo para fazer a pintura. Eu até acho interessante, né? A gente sentir a temperatura da tinta, sentir a textura dela, né? Se ela tem grãozinhos, se ela é mais lisinha. Então, a gente vai trabalhar essa nossa pintura. Posso lavar o meu pincel, trocar de tinta e trabalhar com a minha tinta de terra. Vamos ver como que fica o efeito. Olha que bacana. Ó, aqui estou pintando com o pincel, mas lembrando que, caso não tenha pincel, os dedos também podem servir como um instrumento para a pintura. Até vou fazer com o dedo, que normalmente, né, nós estamos em casa, nesse período de isolamento, os nossos materiais de arte estão na escola. Então, a gente pode usar o dedinho sim, ó. Olha que legal, deu até uma misturadinha aqui no amarelo, dá um efeito bem bacana. Eu posso, inclusive, colar esses materiais aqui que eu encontrei, que são casquinhas de troncos. São formas também vindas da natureza. Posso criar aqui uma sequência na minha composição para eu ir complementando o meu espaço. Aqui no fundo, se vocês quiserem, vocês podem deixar assim mesmo, ou podem explorar, algumas formas, que é bem interessante, que, por exemplo, uma linha, ela tem uma continuidade, para que o nosso olhar, ele passeie por todo o trabalho. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de terra aqui. Posso utilizar o meu carvão para fazer algumas linhas, lembra, né? Linhas retas, linhas curvas. Ó, eu vou incrementando a minha composição. Vou fazer aqui para cair. Ó, e praticamente eu estou
com o meu trabalho finalizado. Posso, inclusive, colocar o meu nome usando carvão. E aí, me diz, não ficou bem bacana? Não ficou muito parecido com os trabalhos que o Krasberg fazia? Então, eu espero o seu trabalho. No final, eu vou deixar uma foto aqui como ele ficou, porque aqui eu não estou conseguindo pegar inteiro o trabalho. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!